Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Olá, tá me ouvindo? Dá um joinha aí se estiver me ouvindo. Tá me ouvindo bem? Dá para escutar? É surdo? Liga a câmera. Olá. Então tá saindo o som. Vamos começar então. Na nossa primeira aula, né, que foi a aula da semana passada, nós vimos o quê? Nós vimos um pouquinho, né, da história. Da história o quê? Da educação dos surdos. Então, como que foi essa trajetória, né? Como que eles conseguiram, né, poder usar as duas línguas, ter essa educação bilíngue? Como que foi isso? Como que avançou? Então, nós vimos o quê? Que o surdo, né, a comunidade surda, ela sofreu muito e teve que lutar muito para conseguir hoje, né, se comunicar com Libras, que é a sua o quê? É a sua L1, né? É a sua primeira língua, e o português escrito, que é a L2, né? Para chegar nisso que a gente tem hoje, que está lá na Lei 10.436, né, e no Decreto 5626, foi muita luta, né? Foi tempos de proibição, foram tempos de castigo e tortura. Então, aconteceu muita coisa para a gente chegar no que nós temos hoje. E é importante entender isso para quê? Para que nós possamos valorizar, né, tudo o que aconteceu com a comunidade surda. Tá? Então, não é só, lá, eles podem usar Libras. Não foi assim, né? Teve um desenvolver nesse tempo todo, uma luta, uma, uma busca pela aceitação, né, por não tratá-los como deficientes.
que eu falei para vocês também? O que eu falei na nossa primeira aula? Falei que não é para a gente usar o termo surdo-mudo, que isso não existe, tá? Então, não use o termo surdo-mudo. E que a língua de sinais, a Libras, ela é língua, ela tem gramática própria, ela tem toda a estrutura, né, que tem que ter uma língua, tá? Então, ela é língua, não é linguagem. Então, língua brasileira de sinais, e a gente vai tratar surdo, tá? Deficiente auditivo, a gente vai deixar apenas para o médico usar. Então, lá o médico, aí ele usa deficiente auditivo. Nós aqui que estamos estudando, que vamos ser futuros professores, ou que vamos estar no atendimento da pessoa surda, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar surdo, tá? O sinal ainda vem aqui, ó, do ouvido para a boca, ainda fazendo referência ao surdo-mudo. Mas a gente tem certeza que com o passar do tempo, esse sinal também vai sofrer as adaptações dele, vai sofrer mudanças, tá? Como a nossa língua evolui, a língua portuguesa, então a língua brasileira de sinais também vai evoluir. Então, hoje o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver como que é, né, a inclusão desse aluno surdo na escola regular. Vamos ver as possibilidades desse aluno surdo estudar, tá? Como que funciona hoje na lei. Então, só retomando, nós passamos por um período em que o deficiente era, ó, esse sinal aqui, ó, ele sofria preconceito, ele era, ó, esse sinal aqui é tipo, não tô nem aí para você, ou ele era desprezado, ó, desprezado. E depois nós passamos por um processo, né, em alguns países mais fortes que outros, que tentaram consertar o surdo. Como, professora, consertar o surdo? Fazer o surdo falar, tá? Que só teria, ó, só aprende se falar. Então tinha que ser oralizado. Então nós passamos por esse período, tá? O que nós temos? Nós temos um primeiro período, que é o período da exclusão, onde esse sujeito não tem direito, tá, de se alfabetizar, ele não tem o direito de estar inserido na sociedade, ele não tem o direito aos direitos básicos de um cidadão. Por quê? Como eu falei na aula passada, o que Aristóteles falava? Se não tem linguagem, não pensa, se não pensa, não é gente, então a gente pode descartar. Tá? Então, a partir do momento que foi mudada essa visão, opa, né? Não, ele é gente, ele precisa também ser escolarizado. Aí a gente passa por um momento de segregação. O que é segregação, Pro? É aquele momento em que ele pode estudar, mas ele não pode estudar junto, tá? Ele vai ter uma escola própria para ele. Professor, isso é horrível? Calma, eu tenho as minhas ressalvas e já explico por quê. Então, a segregação é o quê? É ele estudar separado. Então, aqui, por exemplo, estão os ouvintes e aqui está o surdo, ó, separado, cada um no seu grupinho, tudo bem? O que são essas daqui? São as escolas especiais, tá? Então, esse momento de segregação é que é onde entra as escolas especiais. Vou dar um exemplo aqui da minha cidade, nós temos várias. A PAI, que trabalha com deficiência auditiva. Nós temos a AMA, que trabalha com autistas. Nós temos a ANPR, que trabalha com paralisia cerebral, tá? Deficiência física neuromotora. E aí, nesse contexto aqui, ele pode estudar o deficiente, mas separado. Depois disso, nós passamos por um período de integração, né? Que é aqui, ó, aqui embaixo. O que é a integração? Ele vem para a escola regular, mas não na mesma sala. Aí alguns de vocês, às vezes, pode lembrar que a gente tinha dentro da escola, tá? Uma sala com crianças que eram deficientes. Em algumas escolas, até o recreio era diferente. Então, assim, ele estava integrado, ele estava lá no ensino regular, mas ainda não estava junto. Ele estava numa classe especial, tá? Isso é integração.
E depois da integração, nós entramos na era da inclusão, que é o quê? Que é deixar todo mundo junto, claro, né, gente? Todo mundo junto, mas respeitando as particularidades que nós temos do quê? De aprendizagem. Nem todo mundo aprende igual. Nem todo mundo aprende igual. Então, a gente vai ter que respeitar essas particularidades de aprendizagem. Só um pouquinho. Aí. Então, a inclusão deveria ser assim, respeitando, né, a diversidade, né, dando a esse aluno condições dele estar ali inserido. Não é para tratar o aluno deficiente, avaliá-lo ou ensiná-lo da mesma maneira. Isso não é inclusão, tá? Isso, ensinar ele da mesma maneira, ainda é uma tentativa de consertar a deficiência. Então, a minha educação inclusiva, ela ela quer o quê? Ela quer que essa escola se adapte à criança especial, né, e não o contrário, e não que o aluno especial se adapte à escola, tá? A escola tem que se adaptar a ele. O que acontece? A escola se adaptou fisicamente. Fisicamente, a gente tem uma grande adaptação para receber uma criança com deficiência física. Nós temos uma grande adaptação nas escolas. Vocês podem reparar, né, que se você for nas escolas tem rampa, aquelas que tem segundo andar tem elevador. Então, a gente tem corrimão, a gente tem nas escolas um banheiro acessível. Então, no arquitetônico, a gente está adaptado. Só que isso não é tudo que nós precisamos, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos de adaptação lá na aprendizagem. E nós vemos que o quê? A política, a lei é linda, mas a prática não acompanha, gente. Então não adianta eu aqui falar, a professora Ellen fala assim: olha, que vai acontecer desse jeito. Não é, né? Nós estamos desnivelados enquanto lei. A lei prega que esse aluno tem que ter adaptação, tem que ter flexibilização curricular, ele, dependendo da deficiência, ele precisa de, por exemplo, uma professora de apoio, que o surdo vai precisar de um intérprete. Então, nós temos tudo isso garantido em lei. Mas, às vezes, isso não vai acompanhar na realidade. Então, por isso que vocês, futuros professores, futuras pessoas que estarão na sociedade convivendo com as pessoas surdas, precisam entender, né? Aqui eu estou para falar da surdez, mas de um modo geral, né? Eu gosto de falar de todas as deficiências. Por quê? A professora Ellen, assim que saiu da primeira faculdade que ela fez, eu fui fazer educação especial. E eu trabalhei por um ano numa clínica de uma psicopedagoga e nós trabalhávamos com crianças especiais, né? Com crianças com necessidades especiais. E ali dentro a gente trabalhava o quê? Lá na sala de aula, o professor não adaptava. Então chegava para a gente essa criança no contraturno para que eu pudesse fazer as adaptações necessárias para ela. Daquela época para hoje já evoluímos muito, mas ainda temos bastante para evoluir, tá? E eu também sou mãe de uma criança especial, até eu ia falar porque a ressalva daquela segregação, né? O porquê, professora, que você tem ressalvas quanto à segregação. Eu penso que nem todo tipo de deficiência é possível da gente incluir no ensino regular. Nós temos deficiências que demandam que os profissionais, todos os profissionais que vai lidar com aquela criança, que eles sejam especialistas naquele assunto, não é? Então eu acho que as escolas especiais, como elas atendem, né, aquela deficiência, elas estão melhores preparadas para atender o público.
Se dá para incluir, ok, inclui. Mas se não dá, a gente tem que ter a possibilidade da escola especial. A gente viu uma tentativa de eliminar as escolas especiais. E hoje também a gente vive essa preocupação, né, de eliminar as APAES, né, por causa daquela inconstitucionalidade que estão debatendo dos repasses de verbas. Então, mas a gente precisa, tá? Se você vai numa escola, por exemplo, como a NPR, que atende as crianças com paralisia cerebral, tudo é adaptado, né? Tem muitas que escrevem com lápis na boca, então já tem todo o material para aquele lápis ficar preso à boca daquela criança. Tudo é adaptado, a colher é adaptada, o jeito de ensinar é adaptado, a quantidade de alunos por sala é reduzido. Então, ela está preparada para aquele público. A escola regular ainda não está. Mas eu creio, né, eu tenho fé, que a gente vai caminhar para esse momento em que ela será adaptada, tá? Que ela vai conseguir absorver o público. Mas eu não acho certo excluir as escolas especiais, tá? Então, o que a escola precisa, né? O que a escola inclusiva precisa ter? Primeiro, né, eu sempre bato nessa tecla como professora, já fui professora de apoio, né, de crianças autistas, já trabalhei em sala de recurso, que quando você vai incluir uma criança, né, vamos supor, aquela turma não estava acompanhando aquela criança. Porque, gente, é lindo ver que as crianças, elas não veem diferença, tá? Então, se aquele coleguinha que é deficiente está vindo lá desde o infantil com a turma, ele é um aluno da turma. Tem problema para a turma? A turma já aprendeu a conversar com ele, a turma já aprendeu a lidar com ele, a turma já sabe, às vezes, quando ele quer alguma coisa. Mas quando ele entra numa turma que não está acostumado com ele, a gente tem que preparar aquela turma. Preparar para quê? Preparar os docentes, primeiro, né? Olha, você vai receber um aluno, por exemplo, vai receber um aluno surdo. Vou falar mais do surdo. Você vai receber um aluno surdo, professora. O que você tem que fazer enquanto professora? Você tem que falar mais virada para ele, tá? Porque às vezes ele faz leitura labial. Então você não vai falar virada para o quadro. Você não vai falar de lado. Você vai deixar sempre a sua boca à vista dele. Porque se ele lê lábio, ele vai estar lendo o seu lábio. Outra coisa, você vai trabalhar com pedagogia visual, porque o surdo é visual. Então, vai parar um pouco de texto e tentar trazer elementos visuais para que ele tenha uma melhor compreensão. Professora de português, principalmente. A estrutura da Libras, apesar de ter gramática própria, é diferente da língua portuguesa. Então, você vai precisar de adaptações para corrigir, por exemplo, um texto de um surdo. Porque o texto do surdo é diferente. Entendeu? Às vezes não tem os conectivos, não tem preposições, não tem artigo. Os verbos vão estar todos no infinitivo, porque a gente, na língua de sinais, né, o surdo não conjuga verbo. Né? O futuro, o passado, o presente vão estar em outro sinal para indicar isso. Então, eu tenho que preparar os professores para receber um aluno surdo. Eu tenho que preparar a sala. Galera, vocês vão receber um aluno surdo. Ele faz leitura labial? Ele faz um pouquinho de leitura labial. Então, fala virado para ele, com calma e com expressão. Não precisa chegar para o surdo e falar, oi. Não, oi. Mas vira para ele, tá? Vira para ele, fala com ele, tom normal, tá, gente? Não precisa gritar. Às vezes o aluno que vai chegar, ele tem um implante coclear. Às vezes ele pode ter um resquício de audição. Então, são informações que a gente passa para a turma, que a gente passa para os docentes, que a gente passa para toda a equipe para facilitar essa inclusão. E para que ele não perca nada do direito dele de estudar, que é um direito universal a educação, tá? Porque ele não se sinta também, às vezes, desprezado. Porque, imagina, a turma nunca teve contato com um surdo, chega um surdo. Como que a turma vai se comunicar com ele, vai interagir com ele?
Quem é professor sabe que às vezes chega um aluno transferido, vai ali uma semana para aquele aluno se entrosar, e ele não tem deficiência. Agora vocês imaginam um aluno surdo. Ah, então nós temos que prestar atenção nisso. Olha só, e tem uma diferença também. Ah, não, professor, lá na minha escola a gente prevalece a igualdade, mas a igualdade não serve para todos. Olha a imagem. Nessa imagem aqui, todo mundo, ó, não tô proibindo ninguém de andar de bicicleta. Anda. Mas a cadeirante vai conseguir andar de bicicleta? Ai, eu tô incluindo, ó, de bicicleta para todo mundo. Mas ela consegue andar de bicicleta? Não. Mas e na parte de baixo, que é equidade? Ela tá de bicicleta, mas com a bicicleta diferente, tá? Uma bicicleta, não sei se vocês conseguem ver, mas o pedal é aqui na mão, ó. É aqui que ela pedala, né? Porque ela tem o problema da paralisia. Então, a bicicleta tem que ter 3 rodas, porque ela não vai conseguir manter o equilíbrio, né? Isso é equidade. Isso que o professor tem que levar para a sala de aula, tem que pensar. Vai para a aula de educação física. Ah, professor, hoje é dia de pular corda. Ué, como que o aluno cadeirante vai pular corda? Vamos pensar numa adaptação dessa atividade para que ele se sinta incluído. E não, às vezes, fazer assim, enquanto a turma está fazendo isso, você faz aquilo. Isso não é inclusão, tá? A inclusão é adaptar as coisas para que ele consiga fazer também junto com a turma. Por exemplo, nós vamos para uma aula de ginástica. Mas como que o aluno surdo vai perceber os movimentos se ele não estiver fazendo a leitura labial do professor? Não, professor, eu incluí. Hoje a turma vai assistir um filme. Todo mundo vai assistir o filme. Mas e o surdo? Você colocou legenda? Porque eu já vi surdos falando, surdos que estavam estudando em escolas regulares, que vão assistir um filme e o professor não colocou legenda. Ué, gente, como que ele vai entender o filme sem legenda? Lembre-se que tem muitos filmes que são em inglês. Por mais que ele faça a leitura labial, a boca do personagem, do ator, ela está se movimentando na língua inglesa, não é na língua portuguesa, para ele fazer leitura labial. Ah? Então, a gente precisa pensar o quê? Na equidade. Eu dar condições para que todos consigam. Então, a integração que eu falei para vocês, que era colocar o aluno dentro da escola numa classe especial, ela vem lá da década de 60, tá? Aí, lá naquela década, o pessoal começou a pensar na integração, tá? Então, estou trazendo o deficiente para dentro da escola, mas ainda ele não está integrado com as outras crianças, ele só tem contato com os seus iguais. E na inclusão eu tenho todo mundo junto. Percebam que nessa imagem nós temos uma moça de azul e uma outra senhora do lado. Eu penso que uma é a professora e outra é a cuidadora. Professora, o que é cuidadora? Por exemplo, se você recebe um aluno cadeirante e ele precisa de ajuda na higiene. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a professora que dá aula para todo mundo e eu vou ter uma cuidadora ou uma auxiliar, em cada lugar chama de alguma coisa, e ela vai trabalhar com essa parte da higiene. Vai ajudar ele a ir ao banheiro, vai ajudar na hora da refeição. Às vezes você recebeu um aluno com paralisia cerebral e ele precisa de adaptações motoras. Então, às vezes você tem uma professora de apoio para fazer essas adaptações para ele também. Um aluno autista precisa de adaptações, né? Às vezes ali visuais, às vezes ele é mais visual do que auditivo, né? Às vezes ele vai ter problemas sensoriais, vai se desregular, então ele precisa de uma professora ali para dar esse apoio também, tá? E para ajudar nas adaptações das atividades. Então, inclusão é o quê? É a gente aceitar as diferenças, mas valorizando cada pessoa, tá?
e respeitando a sua particularidade, a sua necessidade especial. Pro, mas que isso é? Que documento que garante isso? Um dos documentos, tá? É a Declaração de Salamanca. Essa declaração, ela foi feita em 94, lá na Espanha, tá? E lá foi discutido, tá? A educação especial, né? E começou a se pensar, né, nessa inclusão. Então, não é de agora, a gente, de 94. Nós precisamos incluir esses alunos. Porque até então, a gente tinha a classe especial, lembra? Até o recreio era diferente às vezes. Então, esse aluno não era ainda visto. Nós temos as escolas especiais, mas a partir daí, nós vamos ter o aluno com necessidades especiais, o aluno deficiente, dentro da escola, junto na sala de aula. Então, qual que é o foco da declaração? É o quê? Garantir educação para as pessoas que têm necessidades especiais. Aonde? No ensino regular. Lembra que a professora Ellen, né, gosta de ressaltar a importância das escolas especiais. E a LDB também, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela também faz preferência pela inclusão, tá? Então, que ela fala? Ela fala assim, ó, os alunos deficientes com transtornos globais do desenvolvimento. Transtorno global do desenvolvimento inclui o autista, tá? Por quê? Porque o autismo, para se tornar deficiência, demorou um pouquinho, tá, gente? Então, a gente vai ter o autismo deficiência na lei de 2012 da Berenice Piana. Então, antes ele não era considerado como deficiente. Então, a LDB vai mudar lá em 2013 para incluir esses alunos, tá? Com transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades no rol de alunos com deficiência que precisam ser inclusos. Pro, mas um aluno com alta habilidade precisa ser incluso? Precisa, gente. Por quê? Porque senão ele fica desmotivado. Se aquilo está muito fácil para ele, ele se desmotiva. Então, nós precisamos mantê-lo motivado, porque um aluno desmotivado, às vezes ele pode até atrapalhar a turma, que ele vai querer conversar, vai querer levantar. Então, nós precisamos, e também, nós precisamos valorizar a alta habilidade dele, que pode ser nas áreas diversas, tá? Então, a LDB, o que ela fala, né, no seu artigo 58, capítulo 5? Que a educação, né, dos alunos com deficiência, dos alunos com necessidades especiais, deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na escola comum. Olha esse ressalto, eu até coloquei negrito, preferencialmente, tá? Isso cai muito em concurso público, hein? Preferencialmente na rede regular de ensino. Mas também ela fala o quê? Que ele pode ser atendido nos serviços especializados, nas escolas especiais. E esse aluno que vai estar incluso, às vezes ele precisa de um apoio especializado. É aí que entra o professor de apoio, o cuidador, aí que vão entrar essas outras pessoas que vão ajudar na inclusão desse aluno. E como fica o surdo, professora? O surdo, ele tem direito de ser alfabetizado, de ser escolarizado na sua língua materna, que é a Libras, tá? Então ele tem direito a isso. A segunda língua dele, que é o português, ele vai usar o quê? Na modalidade escrita. Então ele vai ter que ler e escrever em português. E o resto ele vai fazer em Libras. Então o que ele pode? Aonde que um pai nasceu uma criança surda, o que ele pode fazer? Ele pode procurar uma escola bilíngue, tá? Que é aquela escola que aceita os surdos. Inclusive, eu fui visitar a escola bilíngue aqui de Maringá, tá? A escola bilíngue ela é tida como uma escola regular,
só que ela só aceita surdos. Então, para você fazer a matrícula lá, você precisa, além dos documentos pessoais normais de matrícula comum, você precisa trazer a sua audiometria, indicando que você tem uma perda auditiva, tá? Aí na lei fala o quê? Que você pode ser surdo, né? Ter a perda auditiva de um ouvido, né? Por exemplo, ó, perdi mais de 41 decibéis desse ouvido, tá? Mas esse funciona normal. Você pode entrar nessa escola, tá? Porque você perdeu a audição desse, ó. Pode ter um resquício aqui, mas é mínimo, tá? É pouco. Você pode ter perdido a audição dos dois, ser totalmente surdo, surdo profundo que eles falam. Ou às vezes você pode ter uma limitação nos dois ouvidos aqui, a perda nos dois ouvidos, tá? Então a gente fala assim o quê? Que pode ter uma surdez unilateral de um ouvido só ou bilateral dos dois ouvidos, tá bom? E lá nessa escola bilíngue para surdos, o que acontece? Lá os professores são professores bilíngues, tá? Ou seja, lá o professor tem que dominar Libras e língua portuguesa, tudo bem? Ele tem que ser bilíngue, porque ele vai ter que ensinar nas duas línguas. Porque você pode ter alunos na escola bilíngue, você pode ter alunos surdos que têm implante coclear e que eles falam e escutam, mas eles têm que aprender a Libras também. Então você vai ter que falar, estimular a fala e também estimular a língua de sinais. As duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Pro, mas a criança nasceu surda, o que que eu faço? Então, ela nasceu surda, a escola bilíngue também oferece um serviço de apoio às famílias. Porque imagina, você nasceu surdo, aí ele só vai ter contato com Libras quando ele estiver lá no infantil 4, que a lei manda matricular? Não. A criança, a criança típica, a criança que não tem deficiência, quando ela chega no infantil 4, ela já está falando, ela já está se comunicando, ela já está na fase dos porquês, ela já está com uma evolução na comunicação bem importante. Então, a criança surda também precisa ter essa evolução. Volto a dizer, isso acontece sempre, Pro? Não acontece sempre. Vão ter casos de crianças que vão chegar na escola bilíngue sem ter comunicação nenhuma, tá, gente? Porque ainda a gente tem falta de informação e falta de aceitação também por muitas famílias. Agora a família pode falar o seguinte: eu não quero escola bilíngue, tá? Que é um direito da família escolher onde o filho vai estudar. Não quero escola bilíngue. Eu quero escola regular. Então, se você vai colocar ele na escola regular, ele tem direito a um intérprete, tá? Então, ele tem esse direito a esse intérprete e esse intérprete vai fazer o quê, Pro? Traduzir o professor? Não. Ele vai traduzir a aula, o professor, ele vai traduzir a interação do aluno surdo com seus colegas ouvintes, tá? Ele vai traduzir ali a fala da pedagoga. Ele pode traduzir, se for no horário dele de trabalho, uma reunião com os pais, tá? Então ele está ali para fazer toda essa mediação com esse aluno surdo, tá? Ele não vai, o intérprete, gente, intérprete não é professor. Ele não tem a função de ensinar o aluno surdo. Ele tem a função apenas de traduzir o conhecimento. Ele vai passar o conhecimento, a fala do professor, a fala dos amigos, vai passar o que o surdo está falando para as pessoas, mas ele não é professor, tá? Às vezes pode até também alguns concursos públicos fazer pegadinha. É sua responsabilidade como intérprete ensinar o aluno surdo? Não é, tá? O intérprete ele está ali apenas para fazer a interpretação. E qual outras materiais, qual outras coisas que eu preciso fazer para mim receber esse aluno surdo? Você tem que ter materiais adaptados, tá? O que que é isso, Pro? São materiais, ó, adaptados, que eles estão focados o quê? Numa pedagogia visual. Lembra? O surdo é visual.
Vou dar uma aula de matemática, né? Vou falar sobre equação. A equação, ela é nada mais, né? Muitos professores usam a balança. Leva a balança. Leva a foto da balança. Mostra para ele. Olha, coloca um X aqui, coloca um número aqui. Estou procurando o valor. Então, pedagogia visual, tá? Vou falar sobre a Segunda Guerra. Leva imagem. O que aconteceu na Segunda Guerra? Estava em guerra, os países. Mostra no mapa, ó. Esse país com esse país com esse país. Então, pedagogia visual. Outra coisa, né? Às vezes, o aluno surdo vai estar na escola bilíngue, mas ele não é apenas surdo, tá, gente? Porque tem pessoas que têm múltiplas deficiências. Às vezes, ele está na escola bilíngue, que é uma escola preparada para o surdo, e ele tem outras deficiências. E ele tem direito do apoio também, educacional especializado. Tá? Então, nós fomos visitar a escola bilíngue, tinham lá 3 apoios, porque nós temos alunos que são surdos, com paralisia cerebral, surdos, são autistas. Então, nós temos, né, essas situações. Então, ele também vai precisar, além dele estar na escola bilíngue, além dele ter professores bilíngues, aprender a Libras e o português, ele vai precisar de um apoio ali em outras áreas, tá? Em outras áreas que não dizem respeito ao professor em si, tá? E um ambiente acessível, que eu falei para vocês, não só fisicamente, tá? Vou receber um aluno surdo na minha escola. Coloca lá o alfabeto em Libras. Coloca lá no banheiro o sinal de banheiro. Coloca lá na cozinha o sinal de cozinha. Lá na diretoria o sinal de diretora, né? Para ele ir se localizando. Às vezes ele já vai ter adquirido o português, às vezes ele não sabe ainda ler e escrever, né? Então vamos adaptar esse espaço para ele. E onde tem isso na lei, professora? Então, nós temos o quê? A lei 14.191 de 2021, bem recente, tá? O que ela falou? Ela passou a dispor, né, sobre o quê? Sobre a modalidade de ensino bilíngue, tá? Que é a escola que oferece Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Então, nós estamos no modelo educacional para surdos bilíngue, tá? Nós passamos pelo oralismo, que o surdo tinha que falar. Nós passamos pela comunicação total, que você podia falar, você podia sinalizar, tudo para ensinar os surdos, tá? Eu podia ensinar ele só falando, eu podia ensinar ele só em Libras, eu podia usar as duas coisas, fazer ele falar e fazer ele fazer Libras. E agora nós estamos na educação bilíngue. Libras como primeira língua, língua de instrução, onde ele vai receber o conhecimento científico, e o português na modalidade escrita. Então, prestem bem atenção. Surdo não precisa falar. Está garantido na lei. Ele não precisa falar. Tudo bem? Opa. Então, eu já passei na aula passada, só vou aqui, ó, dar um resuminho. O decreto 5626 de 2005 foi ele que regulamentou a Libras, né? Que lá a lei 10.436 falou, não, Libras é língua da comunidade surda. E o decreto vem regulamentando, falando que você precisa oferecer Libras na faculdade, tá? Então, por que vocês têm aula de Libras? Por causa do decreto, tá? Então, precisa ter aula de Libras para as matérias da educação. E depois também a gente veio outros, né? Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. Ele volta a garantir isso, a garantir a inclusão, o direito, né, de estar ali no ambiente comum com as adaptações necessárias.
Então, a gente antes tinha educação. Hoje a gente tem educação inclusiva, tá? Nossa educação hoje tem que ser educação inclusiva. Antes a gente falava assim, aluno da educação especial. Não, o aluno que recebe um atendimento educacional especializado. Mas, gente, isso são falas que nós vamos mudando ao longo, tá? Não são falas tão pejorativas como eram, por exemplo, retardar. Ai, tem retardo mental. Isso já foi aceito, essa palavra. Hoje não mais. Retardo mental. Não existe mais essa palavra, tá? E nós vamos modificando e vamos nos adaptando com as novas nomenclaturas. Eu, professora Ellen, quando eu comecei a dar aula, a gente tinha de primeira a quarta no município e de quinta a oitava no estado. De repente, mudou. E demorou um tempo para mim falar sexto ano. Os livros vinham com 2 nomes, quinta série e sexto ano, até a gente se adaptar. A gente tem que fazer um esforço para se adaptar. A sala de recursos, o que é a sala de recursos? É um atendimento em contraturno. Então, se o aluno surdo, se o aluno deficiente estuda de manhã, ele tem direito a frequentar a sala de recurso à tarde, onde ele vai ter um atendimento especializado para conseguir acompanhar. Tá? Então, ali ele pode ter um reforço de português, de matemática, ele pode ter um reforço na escrita, na percepção, na desenvoltura motora, ali na sala de recurso. Então, as necessidades educacionais especiais agora é o público alvo da educação especial. E esse eu gosto de chamar a atenção, que é o portador de deficiência. Inclusive, às vezes nós vemos políticos, né, defendendo alguma lei de inclusão e ele fala portador de deficiência. Esse termo não existe mais, tá? Apesar dele estar na lei mais antiga, a gente não usa mais. Porque portar dá a entender que num dado momento você pode deixar de portar aquilo. E a deficiência não é uma coisa que você vai deixar de ter. Ele é uma coisa para a vida. Então, o certo é falar pessoa com deficiência, tá? Mas, igual eu falei para vocês, ó, a LDB é de quando? É de 94, pro. Então, lá, às vezes está escrito portador de deficiência. Então, depende de qual documento a gente está falando, você ainda vai encontrar termos que não estão atualizados, tá? Mas nós que estamos aqui no ambiente acadêmico, nós vamos usar os termos atualizados. Então, pessoa com deficiência, surdo, cego, tá? E assim por diante. Então, nós temos o quê? Além da sala de recurso, né? Nós temos os CAES, o Centro de Atendimento Especializado para Surdos, tá? CAES. Pode ter lugar que não fale sala de recurso, mas os CAES funcionam parecidos com as salas de recurso, tudo bem? Então, eles têm a função quê? De ajudar esse surdo, tá? Então, vai dar atendimento para quem? Para todo surdo. Ó, de 0 a 5 anos, que está matriculado na escola infantil. Depois que ele for para o Fundamental 1, ele também pode frequentar. Quando ele for para o ensino médio, ou se ele for para a educação de jovens e adultos. Então, ele pode continuar frequentando esse serviço especializado, tá? Para ingressar, você precisa comprovar a surdez. Com o quê? Com o exame, né? A audiometria. E essa surdez, olha lá, bilateral, parcial ou total. Quer dizer, surdez nos seus 2 ouvidos, dos 2 lados. Ou os 2 lados com perda auditiva, ou um lado só com perda, né? De 41 decibéis ou mais. Isso a gente comprova com o exame.
deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, aqui nesse link que eu deixei para vocês, vocês podem consultar essa instrução, tá? A 02 de 2008, que ela fala mais sobre esses centros de apoio à educação de surdos, apoio especializado à educação de surdos. E também fala sobre a sala de recurso. E nós temos o CAS. É diferente do CAIS, tá vendo? A palavra é bem similar. Aquele lá é para atender o surdo em contraturno, para ajudar nas dificuldades dele, para ajudar no desenvolvimento, para adquirir, às vezes, a primeira língua que ele não tem, às vezes não sabe Libras, ou para adquirir a segunda língua, o português, tá? O CAS, não. O CAS, ele é um órgão que ele vai ajudar, sim, na inclusão da pessoa surda, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai ajudar também os profissionais da educação que estão envolvidos com esse público com surdez. Então, eles vão oferecer formação, por exemplo, para professores, para intérpretes. Ah, eu preciso fazer um curso de Libras, preciso me atualizar. Onde eu vou procurar? No CAS, tá? É um órgão público vinculado à Secretaria de Educação do Estado, tudo bem? Ele não tem em todas as cidades, mas é mais fácil você encontrar um CAS, um centro de apoio aos surdos, do que, por exemplo, uma FENES, a Federação dos Surdos. É mais difícil, tá? Então, ele vai dar esse suporte, tá? Aos profissionais da educação, para ajudar a integrar, incluir esse aluno surdo. Ele pode dar orientações, né? Como que vai preparar esse ambiente para receber o surdo, tá? Então, tudo isso o CAS faz, além de expedir o certificado de proficiência. Professora, eu quero trabalhar numa sala de recursos de surdez. O que eu preciso ser? A primeira demanda, né, a vaga, ela vai para um professor surdo. Não tendo esse professor surdo, vai para um professor ouvinte. E esse professor ouvinte precisa, além dele ter a graduação dele, ele precisa de uma especialização na educação especial e ele precisa ter proficiência, tá? Então, onde que eu vou tirar meu título de proficiência? Professora, eu vou fazer uma faculdade? Não. Você vai procurar o CAS, tá? Que ele é mais fácil de encontrar. Geralmente, ele oferece esse exame de proficiência 2 vezes ao ano. Aí, você vai fazer a sua proficiência, faz uma banca. Se você passar, você vai receber lá seu título de intérprete ou de professor bilíngue. Então, aqui no Paraná, o que nós temos? Nós temos o CAS. Aqui nós temos CAS Maringá, aqui na minha cidade. Nós temos um CAS em Apucarana, que é uma cidade próxima. Nós temos um CAS em Umuarama. Nós temos um CAS em Francisco Beltrão. Nós temos um CAS em Guarapuava. Então, CAS tem várias cidades. A FENES, que é a Federação de Educação de Surdos, ela está na capital, Curitiba. Tá? Então, geralmente, as FENES estão nas capitais. A Federação de Apoio aos Surdos vai lutar pelas leis para esse público surdo ser realmente incluído e ter direito a tudo que um cidadão tem. Tá? Então, a FENES vai lutar mais para que esse surdo tenha direito à educação, à saúde, a transporte, a tudo que o cidadão tem direito, tá? Nós temos as salas de recurso surdez, é uma sala de recurso separada, tá, gente? Então, uma sala de recurso que atende o deficiente intelectual, o que tem transtorno funcional específico, dislexia, disgrafia, dislalia, é uma. E a sala de recurso que atende o surdo é outra. E a sala de recurso que atende o cego é outra, tá? Então, as salas de recurso são diferentes, né? Porque elas têm que ser adaptadas para o público que ela vai receber. Nós temos as escolas bilíngues. Não temos muitas, tá? São poucas escolas bilíngues. Por quê? Eu ouvi outro dia uma matéria falando que os profissionais bilíngues, os professores bilíngues, são profissionais difíceis de encontrar. Então, acaba que se a escola bilíngue precisa de um intérprete, então ela não é mais uma escola bilíngue.
Aqui em Maringá, a nossa escola bilíngue tem até o ensino médio, então ela atende do infantil 4 ao ensino médio. Mas outras escolas bilíngues do Paraná têm só até o ensino fundamental 2, que é até o 9º ano. Então, faz até o 9º ano na escola bilíngue, depois ele vai para o ensino regular com o intérprete. E nós temos o profissional intérprete, tá? Esse profissional, ele pode ter só até o ensino médio. Ele não precisa de um ensino superior para ser intérprete, tá? Qualquer pessoa pode fazer a banca do CAS para ser intérprete. Ela precisa ser fluente, tá? Lógico que se ela tiver uma formação, é muito melhor, principalmente uma formação na área da educação, para que ela possa ser um intérprete educacional com bastante recursos, né? E esse intérprete, ele vai ser ali oferecido para o surdo, tá? Ele não acompanha o surdo até a saída dele da rede estadual, municipal que seja, tá? Ele tem uma troca. Aí isso a gente não acha tão vantajoso, tá? Tem essa troca de profissional. Isso que eu ia falar. Então, a educação de surdos, né? Ela requer esse olhar diferente e ela requer essa mudança de pedagogia. Então, a gente não pode ensinar da mesma maneira, tá? Nós precisamos de uma pedagogia visual para atender este aluno surdo. E o outro aluno que não tem surdez, o aluno típico, ele também vai se beneficiar de uma pedagogia visual. Qual aluno não gosta de você estar ensinando, de repente você mostra uma figura, mostra um negócio, entendeu? Mas aí, nessa pedagogia visual, você vai evitar levar uma música. E se você levar uma música, você tem que levar a letra para esse aluno surdo, para que ele possa acompanhar o que está acontecendo. Então, a inclusão do aluno surdo requer uma antecipação, um planejamento muito grande de toda a equipe envolvida. Não é só colocar o intérprete lá e falar se vira. Não é assim que funciona, tá? A inclusão, a palavra inclusão requer mudança e não é a mudança do deficiente, é a mudança da escola, da maneira que ensina, tá? A adaptação tem que ser na escola, na educação e não no sujeito, porque o sujeito ele está perfeito do jeito que ele é. Ele só precisa que se adapte às necessidades dele, tá? Então, hoje a nossa aula é para falar sobre isso. E são questões fundamentais. Sempre são cobradas aí se você for fazer um concurso público. Ah, eu quero fazer um concurso público aí. Aí na área da educação sempre cai umas perguntinhas de Libras, tá? Então saiba, né, o que diz a lei, o que você precisa fazer, o que você precisa saber. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, vou tirar um print. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula e eu vejo vocês na semana que vem. Aí, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses momentos de educação de surdos, né? Sobre o oralismo, a comunicação total, o bilinguismo, vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso e mais alguns temas aí. Então, espero que vocês tenham gostado, me acompanhado até aqui e até a próxima aula.